Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, te buscamos a presença, Senhor Jesus, para sentir o seu amor jorrando em favor de todos nós e nos curvarmos diante da grandeza da vossa misericórdia, em favor de todos nós peregrinos de uma jornada terrena, que só agora, Senhor, estamos descobrindo a luz do seu amor a guiar os nossos passos. Ampara-nos nesta hora, Senhor Jesus. Guarda-nos em sua paz, para que a paz se estabeleça como obras íntimas em cada coração. A pacificação do espírito, consciente dos seus deveres morais, fortalecido em sua fé, resoluto em suas ações nobres no bem constante, para que possamos arregimentar as fieiras dos seus trabalhadores, neste momento do desabrochar de um novo tempo em nossas vidas. Ampara a nossa pequenez, amigos espirituais, e insufla em nossos pensamentos a lucidez da verdade. Faze-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, para que em nome de Jesus possamos aprender a servir. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para o atingir. Os meios para atingir os objetivos existenciais na Terra estão na própria doutrina espírita, norteada pelo Evangelho de Jesus. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Por que seguir os seus ensinamentos? Sabei por quê. Aceitai que os desígnios de Deus por nós são justos e misericordiosos, e que nosso fardo é levíssimo, e que muitas das nossas queixas são improcedentes, são vícios que nós trazemos ao longo dos séculos de vitimização, e é conveniente para nós sermos a vítima e estarmos fragilizados para despertar a compaixão do outro sem que eu precise fazer transformações. No momento em que o espírito assume a consequência dos seus atos, ele entende que as suas queixas vitimizadas eram apenas um pretexto de álibi para resistir ao progresso. A fé, ela vem realmente derrubar esses atavismos em nós e dizer que nós somos donos e senhores de nós mesmos, que nós temos ascendência total sobre nós mesmos e que aquilo que nós precisamos realizar por nós, ninguém o fará. Seremos nós mesmos, auxiliados por todos, mas a obra é nossa. Nós temos falado do tema do Evangelho no lar, que não é mais para nós aquele momento único de reunir a família para uma prece e uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho no lar, esse que nós estamos nos referindo, é uma postura da família, que é bem diferente do momento em que eu me reúno. Mas se nós estamos entendendo que o momento em que nos reunimos semanalmente com os nossos familiares é para acender a luz do entendimento
e para que juntos nós possamos refletir sobre o nosso plano evolutivo, isso se estenderá naturalmente no dia a dia. Do contrário, não será suficiente. Então, o Evangelho no Lar é uma postura diária de todos nós, que se inicia com hábitos espirituais de preces contínuas, de convidar aqueles que não estão bem a nos reservarmos um local para fazermos prece juntos. Quando alguém dos nossos está num acesso de cólera ou de intempestividade, recolhê-lo para lermos uma página alentadora da doutrina dos Espíritos e fazermos com ele uma prece e nos acalmarmos para que ele se acalme através da nossa própria vibração. É nós resolvermos as questões conflitivas na família no entendimento do que seja a injunção reencarnatória, o planejamento reencarnatório. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, numa obra da Joana de Ângeles, do SOS Família, que chama Estudo Evangélico no Lar. Nós já fizemos vários trechos, e alguns trechos eu gostaria de voltar para a gente refletir melhor. Compartilharás o exame das questões sempre novas na pauta dos estudos, dos problemas que inquietam os filhos e demais membros do clã, encontrando pela inspiração que fluirá abundante soluções oportunas e simples a complexas dificuldades. Vamos parar aqui para refletir. Quando fomos reencarnar, fomos reunidos em família. Quem seriam nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos? Aquele conjunto de espíritos irmanados por fatores atrativos fortes que nos reuniu para juntos progredirmos. Juntos. E uma equipe espiritual se destacou para nos acompanhar desde que dessemos sintonia para eles. E no momento do Evangelho no Lar, quando isso é um hábito, o hábito da prece, das boas palavras, do trato mais cordial entre todos, essa assistência espiritual se fará muito ostensiva, porque é do desejo dos espíritos superiores o nosso êxito reencarnatório. E, portanto, eles virão nos fortalecer, fazendo sugestões do nosso campo mental tão importantes que vão ser soluções oportunas e simples para complexas dificuldades. Olha só como Jesus disse para nós, olha, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, e isso é um fato. É recebermos mesmo a presença de Jesus em nosso lar, manifestada através dos seus mensageiros. Que mensageiros? Genéricos? Não. Aqueles que me auxiliaram no planejamento reencarnatório. São esses que virão. Mas nós precisamos fazer a receptividade. A abertura dos sentimentos. Muitas vezes, diante de uma situação complexa em família, durante a noite, fora do corpo físico, nós somos levados a ambientes espirituais com esses espíritos responsáveis pela nossa família, que vão nos fazer sábias orientações, aquelas mesmas que nós combinamos viver quando no mundo espiritual e que chegando aqui nos distraímos. Mas eles acordam em nós os propósitos que trouxemos, o recurso que já angariamos, o recurso moral, afetivo, e a oportunidade que não poderíamos perder de estarmos naquele ambiente para resolver questões complexas, de forma simples. E quando acordamos, geralmente na véspera do dia do culto, acordamos então já imbuídos de sentimentos novos, que se tivermos o hábito da prece, isso vai se manter. E quando chega então o momento do Evangelho em Família, nós devemos abrir as questões conflitivas que estão naquele momento sendo
o palco dos dissabores, né? A Joana de Ângeles, ela tem um trecho aqui dessa lição que diz assim: nesse momento do culto, penetrarás elucidações dantes não alcançadas, como se fosse uma nova compreensão, robustecendo o espírito para as conjunturas difíceis em que transitarás inevitavelmente. Quais são essas conjunturas difíceis? Dramas que surgem na família, incompreensões que se agravam, pessoas no perigo iminente de resvalar para os abismos, enfermidades físicas graves, angústias em crises a caminho do suicídio. Enfim, inquietações de vária ordem e que se transformam em painéis de agressividade, de conflito, quando não de loucura, de alienação do pensamento. Esse estado que a gente vai esmiuçar recebe no culto evangélico do lar o indispensável antídoto com as consequentes reservas de esclarecimento. Coragem para dirimir equívocos e nos predispõe à paz. Olha só, parece tão simples aquele momentinho em que a gente acende a luz do Evangelho para receber Jesus em nosso lar, mas é nesse momento que os espíritos que nos amam trabalham em nosso favor. Então, se nós estamos passando dramas familiares, precisamos questionar qual a minha colaboração para agravar ou dirimir o drama, suavizar a dor do outro. Se nós estamos vendo que um dos nossos está num abismo, resvalando para um abismo, esse abismo, gente, vem enfeitado, viu? Vem bem enfeitado, ornado de uma sedução que parece uma coisa boa socialmente, mas ele está caminhando para o abismo, porque estaremos sempre no abismo das ilusões todas as vezes que formos abrir mão das nossas responsabilidades morais. Como será, né, que o Evangelho no lar pode facultar aos membros daquela família, nessa injunção reencarnatória, a resolução de dramas complexos? Vamos perguntar a nós mesmos, se nós temos feito esse exercício no lar e podemos testemunhar, olha, vivíamos um drama tal e estudando o Evangelho e nos colocando naquela situação, com honestidade e lealdade, fui humilde, abri meu coração para expor a minha dor e fui socorrido por alguns dos meus que me compreendeu, porque talvez já tivesse passado por isso, ou porque reencarnou para ombrear comigo e me senti alentado, me senti esperançoso, me senti abastecido. Esse é o objetivo do Evangelho no lar, para que essas soluções impensadas e porém simples nos alcance. Porque, como falamos no princípio, nós temos o vício da vitimização e da queixa, porque é o maior álibi para não fazer nenhum movimento de ascensão. Enquanto eu não sentir que eu fui responsável por aquele que eu arrastei na cumplicidade, que hoje chega para mim na condição de verdugo, de algoz, se eu não compreender isso na doutrina espírita, eu não darei um passo. Eu não darei um passo. Então, não existindo vítimas, nós estamos sempre junto daqueles que precisamos caminhar juntos. E quando essa nódoa escura dos sentimentos difíceis forem esvaziando de nós, estaremos prontos para nos auxiliarmos uns aos outros. Olha só, porque nós estamos querendo dizer que o lar também é um templo, que lá também Jesus nos visita, que ali entre os nossos é que vamos ter as soluções. É essa a ideia, né? Onde se acende uma lâmpada, coloca-se um impedimento à sombra, e essa se desfaz. Então, vamos refletir sobre isso, né?
que nós podemos criar no nosso ambiente familiar um templo, né? Um templo onde Jesus estadia, onde os amigos espirituais permanecem nas horas que mais necessitamos, e é ali nessa injunção que resolveremos as nossas questões mais emergentes na evolução do espírito. Ainda nesse texto, né, que a Célia trouxe do SOS Família, Joana de Ângeles faz uma afirmação assim bem importante para nós, que toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera e a civilização se corrompe. Então, é muito importante nesse momento da nossa vida que a gente se pergunte se a nossa família deu certo. Se está dando certo. E o que é dar certo, né? Porque todos nós já sabemos, como a Célia colocou, que nós nos reunimos com espíritos no ambiente familiar para que possamos fazer profundas transformações em nossos espíritos. E cada um vai responder isso, né, quando chegar ao mundo espiritual. Porque o dar certo é íntimo. É na intimidade, né? Se nós permanecemos em família. Porque às vezes nós estamos, mas já fomos embora faz tempo, né? Ou nunca estivemos. E às vezes, apesar dos imensos desafios e dificuldades, nós ainda estamos ali. Porque estar na família e construir um lar é uma escolha e depois uma decisão do espírito. Começa com uma escolha e aí o espírito junta força dentro dele e realmente decide por aquela estrutura. Então, do livro Pão Nosso, um texto intitulado Em Família. Pensa bem se a gente faz um culto no lar e faz essa pergunta: nossa família deu certo? Né? Qual será a resposta que a gente vai dar? Porque tudo isso tem a ver com o sentimento. Às vezes a gente vai dizer assim, ainda não. Mas estamos a caminho. E às vezes nós vamos dizer, já agora, sim, deu certo. Porque todos nós temos um plano, né? Agora, seguir o plano é algo que nós vamos precisar de muito empenho. E nesse texto, que ele comenta uma epístola a Tiago, ele diz assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. Então, só essa frase, né? Porque dentro da família, nós vamos ter alguns membros que requerem de nós profunda piedade, profundo socorro em função das dificuldades que eles trazem. E recompensar seus pais, por isso é bom e agradável, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 4.
A luta em família é problema fundamental da redenção do homem. Como todos nós nascemos numa família, nascemos de alguém, né? Alguém nos recebeu no útero, ali começa um processo de redenção do espírito, se redimir. E é na família que isso se dá. Por isso que ter êxito na família, ter êxito, é com certeza garantir uma porcentagem muito elevada de êxito reencarnatório. Então, sobre que aspecto nós viemos fazer a nossa redenção em família? Sobre que aspecto? Que cada um de nós vai se redimir. É muito importante que a gente responda isso. Sobre que aspecto, na minha família consanguínea e depois constituída, eu vim me redimir. E aqueles que não terão uma família constituída, que vão permanecer na família de origem, como é esse processo, né, de redenção? Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não se coadunam. Então, antes da gente pregar, é fundamental que a gente sirva, porque bom servidor será excelente pregador. Então, quem é o melhor pregador? O que mais serve. Esse processo que nós temos que olhar para nós mesmos, dentro do nosso lar, e investigarmos na nossa intimidade quem nós estamos servindo e como estamos servindo. Porque às vezes a gente até serve, até se empenha em fazer esse papel, mas o como anula aquela ação que nós estamos desejosos de construir. E é muito importante que a gente entenda isso, que o como quase sempre anula o que. Então, muita gente está fazendo o que veio fazer, mas não como deveria. E provavelmente pode não contar. Não que o bem não seja computado. Sim, o bem é computado. Todo bem é computado. Qualquer ação nossa é computada. Mas é o como que nos transforma. É o como que nos transforma. E o que nós viemos fazer é a autotransformação. E essa observação, ela é muito, muito, muito importante. Porque já falamos aqui inúmeras vezes, mas inúmeras vezes, fica até cansativo, né, para nós ficarmos repetindo isso, que quantas vezes nós na casa espírita, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, em qualquer lugar que nós estejamos, nós cometemos as maiores barbaridades
em nome de, entre aspas e mil aspas, valores. Então, em nome de uma responsabilidade, nós afastamos as pessoas, condenamos, nos indispomos, criamos inimigos e assim sucessivamente. Então, nesse quesito que nós estamos abordando nesse momento sobre a família, é muito importante nós perguntarmos, além do que nós estamos fazendo lá, como estamos realizando. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, guardando a decisão divina a seu tempo. Essa é uma questão muito importante mesmo, porque há espíritos que vão nascer na nossa família, na nossa casa, que vêm em expiação, que trazem um processo de expiação. E nada do que nós fizermos vai modificar o contexto da expiação. Entretanto, a expiação ela pode ou não ter êxito. E nós podemos sim, inquestionavelmente, contribuirmos para o êxito daquela expiação. Nós podemos aplacar aquela dor. Nós podemos lançar sobre aquele irmão nossos melhores sentimentos. E o espírito dar conta mais nobremente de passar por aquela situação constrangedora. Por isso que Emmanuel diz aqui, né, aguardando a decisão divina a seu tempo. Há situações que nós, com a nossa imaturidade, queremos interferir de qualquer forma. Nós queremos buscar soluções imediatas. Nós queremos que aquela questão mude. Mas, às vezes, nós vamos ter, por exemplo, dificuldades entre pais e filhos. Um pai que não aceita um filho que não aceita um pai, uma mãe que não aceita um filho que não aceita uma mãe, um irmão que não aceita outro irmão, enfim, situações dessa natureza, elas são provacionais. Muitas vezes, nós vamos precisar verdadeiramente passar toda uma existência ao lado de uma mãe que não nos aceita, porque aquilo é, muitas vezes para nós, uma expiação / prova. E que nós estamos sendo, naquela existência, submetidos a passar por momentos de extremada dor, de falta de afeto, para que nós possamos nos ajustar com a lei, naquele instante, simplesmente experimentando por toda uma existência esta situação num processo de ajuste com a lei, que ainda nem é a reparação. Então, muitas vezes,
diante de determinadas circunstâncias altamente doloridas, o que nos cabe é uma profunda aceitação e suportar aquilo que um dia nós fizemos alguém passar por toda uma existência. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Que o Senhor nos chame para as tarefas simples, as quais estamos desejosos de cumpri-las com todo o nosso sentimento. Mil vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença em nossas vidas. Que nós possamos nos sentir fortalecidos, amparados. Que os nossos irmãos tão queridos, necessitados de prece, de passe, necessitados de Jesus, do amor de Deus, possa nessa hora abrir seus corações. Para que sejam permeados pelas vibrações felizes desses espíritos que nos amam. Quantas vezes caminhamos por aí, impermeáveis ao bem e à verdade, estabelecendo para nós dificuldades que não necessitávamos. Mas o nosso Pai é misericordioso e convida sempre seus filhos transviados para retornar à casa, para serem acolhidos. E assim nós rogamos a Jesus que visite nossos irmãos necessitados através da sua equipe socorrista. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos na pátria do Cruzeiro, sobre o olhar amoroso de Ismael, este espírito que vela por todos nós brasileiros. Que nós possamos exercer o bem, a verdade, a caridade, a humildade, onde quer que nos encontremos. E que o Senhor nos abençoe os propósitos mais íntimos de nos ligarmos definitivamente ao seu coração, Senhor. Ainda nesta existência, nos tornando cristãos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.